Olá, meus amigos do Bibliomania F1, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Bibliocast, a live de análise dos finais de semana de corrida, e hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu no Grande Prêmio de Miami, quinta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Para vocês que estão nos acompanhando agora ao vivo, aqui no Facebook, podem deixar seus comentários aqui para a gente bater o papo, deixar a opinião de vocês sobre tudo que aconteceu nesse Grande Prêmio. Para quem estiver assistindo no YouTube, assistindo depois, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também pela atenção e pela força que vocês sempre nos dão. Solicito a vocês também, sigam a gente também nas nossas outras redes sociais, também no nosso Instagram, @bibliof1, lá no Kawaii, Bibliomania F1 também, onde a gente coloca as corridas de 2020 e também as de 2023. Durante essa semana já vamos colocar o Grande Prêmio do Azerbaijão e também o Grande Prêmio de Miami. Então, sigam a gente lá. Se inscrevam também no YouTube, faça que essa comunidade cresça cada vez mais, que chegue a mais pessoas e também siga a gente aqui no nosso Facebook. Para começar aqui, nós já recebemos aqui algumas mensagens, como por exemplo, do Elias aqui, boa noite, Morgado, que corrida do Max, meu Deus, o cara é fera. E o Getúlio, boa noite aí, Getúlio, para você. E sempre foi o melhor, assim, para todos nós aqui, a toda a equipe do Bibliomania F1, sempre entregando a todos vocês o melhor, tanto a mim quanto a Fernanda também. A gente sempre vai entregar o melhor aqui para vocês. Continuem mandando suas mensagens, continuem mandando as suas opiniões, serão sempre muito bem-vindas. Então, o Jair também, Jair, boa noite aí para você, muito obrigado pela audiência, colocando Max Super. Vocês vão entender o porquê de todos esses comentários e de toda essa euforia por conta da corrida do Max Verstappen. Sem mais delongas, então, vamos começar aqui abrindo a biblioteca da Fórmula 1 mais uma vez para falar do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Um dos grandes prêmios realizado nos Estados Unidos, porém a nomenclatura é o Grande Prêmio de Miami. Para começar, o Charles Leclerc, em decorrência da batida dos treinos, então ele acabou trocando o câmbio do seu carro, porém, como ele colocou o câmbio antigo, né, que ele já vem utilizando, então ele não sofreu nenhum tipo de punição. As estratégias dos pneus. Como já prevíamos, a maioria dos pilotos iriam utilizar os pneus médios. Foi o exemplo do Charles Leclerc e do Carlos Sainz, também do pole position Sérgio Pérez, do George Russell, que largava entre os 6 primeiros, também do Kevin Magnussen, que largou em 4º lugar, e do Fernando Alonso. Porém, o Fernando Alonso ele não tinha nenhum pneu novo. Ele só tinha pneu usado para utilizar durante toda a corrida. Então, ele largou com pneu usado. Quem largou nesses 10 aqui, dessas 5 primeiras equipes, quem largou com pneu duro foram Max Verstappen em 9º, o Lewis Hamilton, que largava em 13º, o Nico Hülkenberg, que largava em 12º, e o Lance Stroll, que largou em 18º. Na segunda parte do grid, o Gasly largou de pneu médio novo, o Nick De Vries também, o Valtteri Bottas e o Logan Sargent e o Alexander Albon, a dupla da Williams. Com os pneus duros novos, o Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e o Guan Yu Zhou. Apenas a dupla da McLaren, que estavam lá atrás, em 16º e 19º, arriscaram a começar a corrida com pneus macios novos. Já que a pista não era de muita degradação, eles resolveram arriscar por um pneu mais veloz. Romário mandando aqui um boa noite. Boa noite, Romário. Obrigado também aí pela audiência. A largada foi uma largada muito tranquila, uma largada onde o Kevin Magnussen já perdeu posições, né? Ele perdeu 2 posições, perdeu tanto para o Gasly
quanto por George Russell. Um pouco mais à frente, Sérgio Pérez manteve a frente, seguido pelo Fernando Alonso e pelo Carlos Sainz. O Verstappen perdeu uma posição, ele foi por fora ali na curva, como vocês podem ver. Ele acabou sendo superado pelo Valtteri Bottas. Então ele caiu para a 10ª posição, né? O Esteban Ocon também estava na frente dele, mas foi uma largada quase sem incidentes. Vamos deixar isso bem claro, foi quase. Nós tivemos lá atrás o Nick De Vries, vocês podem acompanhar ali, perto ali do patrocinador, no viaduto do patrocinador. Ele acabou freando tarde demais, esqueceu que nível de distância dos carros e acabou acertando a traseira do carro do Lando Norris. Ele travou roda, mas os dois pilotos continuaram na prova normalmente. Quem teve o maior prejuízo foi o Logan Sargent. Logan Sargent, já na 3ª volta, foi para o box, trocou seus pneus, trocou o bico do carro e de 20º entrou, 20º ele saiu e 20º ele terminou. Então, esse aí foi o único momento do Sargent na prova, só para vocês terem uma ideia. O outro momento foi quando o George Russell foi perguntar quem é que estava na frente do Fernando Alonso, se era o Sérgio Pérez. Aí o engenheiro dele falou, não, era o Logan Sargent, tomando volta. Na volta 4, o Max Verstappen começava a escalar o pelotão. Já tinha superado o Ocon e o Bottas, ele já estava em 8º lugar, e ele se aproveitou de um erro de disputa do Magnussen com Leclerc, e claro, com a velocidade que ele tinha, a velocidade maior que ele tinha nas retas dos boxes e principalmente com o seu DRS, ele conseguiu ultrapassar os dois de uma vez, tanto Leclerc quanto Magnussen. Foi uma das ultrapassagens da corrida. O Luciano Marcos aqui mandando boa noite, Luciano, e ele colocando aqui, ó, que o Max humilhou o Pérez e outros pilotos com o pneu do P9 ao P1 com facilidade. Vocês vão entender o porquê que colocaram esta opinião. E o Elias colocou aqui, ó, detalhe, começou a passar todo mundo sem abrir a asa. Essa ultrapassagem, Elias, dupla, já foi com a asa aberta, tá? Quando ele ultrapassou os dois. Porém, ele superou o Ocon e o Bottas sem a asa móvel, tá? Mas essa ultrapassagem dupla aí, ele teve auxílio. Isso aí foi mais um momento, 5 voltas à frente, o Verstappen já chegava na 4ª posição, só que não é isso que eu queria mostrar nessa imagem. Esse aí foi um dos detalhes. O outro detalhe está ali no velocímetro. Na hora de pegar, isso aí já era na freada, tá? Só para vocês terem uma ideia, o carro da Red Bull conseguiu chegar a uma diferença de velocidade de 30 km por hora em relação ao carro da Alpine. 30. O máximo que o Verstappen chegou na hora de fazer essa ultrapassagem foi 345 contra 315 do Gasly. Ou seja, que o equipamento da Red Bull, todo mundo sabe que o equipamento da Red Bull, somente em reta, já é muito bom, mas está numa disparidade muito grande em relação a todos os seus adversários. E isso aí foi mostrado nesse momento da prova, já com 9 voltas completadas, o Verstappen com pneu duro já estava em 4º lugar. Nesse momento, foi um pouco depois, o George Russell, que já estava atrás do Verstappen, ele já aproveitou a única chance que ele teve, nesse momento, já para superar o Pierre Gasly. O Russell, que fez uma muito boa prova hoje, que a equipe Mercedes não demonstrou ter equipamento, não demonstrou que tinha um carro competitivo, fez uma excelente prova o George Russell, viu? Excelente mesmo. E nesse momento aí ele já ocupava a 5ª posição, ultrapassando o Pierre Gasly, se aproveitando da manobra de ultrapassagem do Verstappen e também a possibilidade da asa móvel. Com 15 voltas, olha ali, ó a disparidade aí, ó. Outro exemplo. Verstappen 337 por hora, o Fernando Alonso, segundo colocado, 306 por hora. Olha a disparidade aí. Com 15 voltas, o Verstappen já era segundo.
15 voltas. Todo mundo esperava que ele fosse o quê? Passar metade da prova. Ele já tinha superado o Carlos Sainz com facilidade e passou o Alonso. Esse foi um dos trunfos dele para conseguir um bom resultado hoje. Mas só que o carro dele, como foi mostrado nos treinos, estava muito superior. Realmente era um carro imbatível. Mais atrás, o Carlos Sainz, que já tinha parado no box, tá? Nesse momento aí da prova já tinha começado as paradas de box. Foi até interessante de assistir essa corrida pela variedade de estratégias. Muita gente arriscou colocar um pneu médio para ser mais rápido e também muita gente colocou pneu duro para tentar andar o máximo que pôde, porque a pista foi completamente lavada, a pista perdeu toda a aderência, então foi feito todo esse trabalho de estratégia, foi muito bacana, foi um dos pontos positivos da prova. E o Carlos Sainz, se aproveitando do pneu novo e dessa estratégia de ter parado no box antes, conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton, que já estava com pneu duro, seguindo a mesma estratégia do Verstappen, tentar ficar o máximo de tempo possível na pista. E aí, com isso, o Carlos Sainz, na curva 1, conseguiu o 6º lugar nesse momento da prova. Antes de continuarmos, vou colocar aqui a opinião da Ana Ribeiro. Ana, muito obrigada aí também pela audiência. Colocou: Russell é um baita piloto, só falta carro. Sim, a Mercedes realmente não entregou um carro, desculpa, não entregou um carro competitivo à sua dupla. O Elias colocou aqui, ó, eu acho que a FIA que é cheia de ideias. Deveria fazer um segundo campeonato para as equipes normais, porque esse carro da RBR é de outro mundo. Realmente é uma evolução do carro do ano passado. Parece que aquela imposição por conta do teto orçamentário não está fazendo tanto efeito e realmente o carro da Red Bull esse ano é um carro praticamente imbatível, pelo menos nesse início de temporada. Isso aí foi uma disputa bacana. Não é o Hülkenberg e o Hamilton já tinham passado, tá? Mas isso daí foi uma disputa bacana, porque nós podemos ver aí nessa mesma imagem o 8º colocado, o Yuki Tsunoda, que foi outro também que arriscou. Podemos ver o Alexander Albon, que flertou várias vezes ficar na zona de pontuação. Também nós podemos ver lá atrás o Lance Stroll, que também andava com os pneus duros, arriscando ficar mais tempo, já que ele largou em 18º, com o carro que tem, com a Aston Martin que tem, largou em 18º. E o George Russell lá atrás, já com uma parada de boxe, penando para passar esse grupo. Estava penando para passar. E o Tsunoda segurando todo mundo. Foi muito bacana essa disputa, teve muita batida de roda nesse ponto aí, teve muita troca de tinta, mas para você ver, para vocês verem como que a competitividade estava grande nessa pista. Por quê? Nós temos aí o segundo pior carro do grid, AlphaTauri. O pior carro do grid, a Williams. O segundo melhor carro até agora, Aston Martin. E o terceiro melhor carro, Mercedes. Só para vocês terem uma ideia da disputa. E ainda um pouco mais atrás do Russell, ainda tinha o Gasly, que já tinha parado no box, e ainda tinha o Guan Yu Zhou. Só nesse resumo dessa reta aí, nós temos o quê? 6 equipes. 6 equipes diferentes. Nós temos aí AlphaTauri, Williams, Aston Martin, Mercedes, e ainda uma Alpine e uma Alfa Romeo. E um pouco mais atrás ainda a gente tinha uma Haas e uma Ferrari, o Leclerc. 8 equipes. 8 equipes. Para vocês verem que bacana que ficou. Só faltou quem nesse pelotão? Nesse pelotão aí? Faltou McLaren e Red Bull. Então, vocês verem o equilíbrio que ficou essa 8ª posição aí nesse momento da prova. Na volta 27, nós tivemos aí a disputa do Fernando Alonso com o Carlos Sainz, uma disputa espanhola. O Fernando Alonso realmente esse final de semana tirando leite de pedra do carro da Aston Martin, que não estava muito bem acertado, diga-se de passagem, durante todo o final de semana, ele passou com muita dificuldade,
Então, ele realmente tirou no braço a posição que ele teve, e nesse momento aí o Carlos Sainz, que fez uma corrida até quieta, o Carlos Sainz, tirando a penalização que ele tomou de 5 segundos por excesso de velocidade nos pits, fez uma corrida até consistente, uma corrida quieta, e com isso foi superado pelo Fernando Alonso. Volta 32 teve um fato que eu, sinceramente, eu nunca esperaria ver na Mercedes. Não falo de jogo de equipe para prejudicar campeonato, para prejudicar vitória, nada disso. Mas eu nunca esperaria ver Lewis Hamilton abrir passagem para o George Russell. Eu nunca tinha visto. E eu não esperava ver, com toda sinceridade aqui. Só que nesse momento da prova, já tinha passado um rádio que o Hamilton falando: beleza, eu vou deixar ele passar, mas ele tem que me ultrapassar e eu não vou tirar o pé. Ele falou isso no rádio. Porém, algumas curvas à frente, o Russell ultrapassou normalmente e o Hamilton tirou o pé. Eu não esperava ver isso. O Hamilton nunca foi disso, de abrir para o seu companheiro de equipe. Então, ele acabou abrindo espaço e conseguiu deixar o seu companheiro de equipe ultrapassar e ganhar essa posição, já que estava num ritmo muito melhor. Aí, nesse momento, o Nico Hülkenberg, que está lá na faixa da Pirelli, ali na marca dos pneus da Pirelli, ele tentava se segurar na pista na 8ª posição, cometeu um erro bobo também, um erro de frenagem. Ele que já estava se segurando por mais de 30 voltas, flertando com a zona de pontuação, cometeu esse erro e foi superado pelo Yuki Tsunoda também e pelo Pierre Gasly mais à frente. Ou seja, a estratégia dele praticamente não ia dar em nada, já que ele já estava perdendo rendimento e perdendo posições aí. E, aliás, ele fazendo uma corrida extremamente discreta, também o Nico Hülkenberg. Nós temos aí o Leclerc tentando se recuperar. O Leclerc também foi outro que teve uma corrida bastante complicada, Ele não teve ritmo quase que nenhum durante todo o Grande Prêmio, mas nesse momento aí ele teve uma briga muito bacana com o Kevin Magnussen, valendo o 11º lugar. O Leclerc, ele chegou a ultrapassar aí nessa curva. Ele chegou a ultrapassar no grampo depois da reta oposta. Porém, o Kevin Magnussen conseguiu se superar e na curva 1 passou também com facilidade, com uma briga muito boa entre os dois, mas aí, algumas curvas depois, o Charles Leclerc conseguiu fazer a ultrapassagem. Continuando, o Lewis Hamilton já se recuperou. Foi o Hamilton aqui? Não, foi o Russell, perdão. O George Russell, exatamente se aproveitando do seu melhor desempenho durante todo o Grande Prêmio, ele conseguiu superar o Esteban Ocon e o Carlos Sainz para conseguir um excelente 4º lugar, para um carro que realmente não tinha se adaptado em momento nenhum durante todo o final de semana, mas esse momento ele já estava em 4º lugar. E aí veio o momento da prova. Antes da gente falar desse momento, eu quero trazer aqui também, é claro, os comentários de vocês aqui. Daqui a pouco a gente vai falar desse momento aí. Falando aqui, ó, a Ana Ribeiro colocou que a McLaren tem decepcionado geral. Sim, eles construíram um carro totalmente mal nascido. Não consegue evoluir de forma alguma e ficaram sempre nas últimas posições, mesmo com a boa largada do Piastri, que pulou de 19º para 15º. Mas a estratégia hoje foi totalmente equivocada, erraram tanto no carro quanto errou também na estratégia. Hoje foi de esquecer. O Getúlio colocou que o Hamilton tirou o pé porque o carro está se arrastando. Na verdade, ele estava se arrastando, ele já não estava com bom ritmo naquela estratégia de ficar com o pneu duro e se arrastar e tentar ficar o maior tempo possível na pista. Ele já não estava muito bem. O Jefferson mandando uma mensagem aqui. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Jefferson. Muito obrigado aí também pela audiência.
A Ana colocando aqui que a Ferrari, a minha Ferrari tá uma carroça, ela que é torcedora ferrarista. Pelo menos para uma volta rápida, a Ferrari tá rápida. O carro tá bom pelo menos para uma volta. O que eles têm que melhorar realmente é ritmo de prova. Literalmente é o ritmo de corrida. Jefferson colocando aqui que até que enfim a Alpine marcando ponto, depois daquele prejuízo na Austrália. O Leclerc também em piloto de classificação e só, diz aqui o Elias. E agora vamos à última mensagem aqui, ó, que colocou aqui o Jefferson. Ó, o Charles só falta amadurecer um pouco e um carro competitivo para ser campeão. Só falta isso para ele. Ele é um super piloto. Sim, ele é um piloto competente, tá? Eu acho que ele é um piloto consistente, competente. Ano passado ele tinha carro para ser campeão. Ele não aproveitou uma chance, principalmente no Grande Prêmio da França. Mas se derem um bom carro para ele e ele trabalhar um pouco a questão da pressão, ele vai ser um campeão do mundo. Sem dúvida, ele é um ótimo piloto. Então agora vamos lá para a situação, terminar aqui a análise da corrida na situação. O Verstappen parou na volta número 45, ou seja, ele ficou boa parte da prova só com os pneus duros. O Sérgio Pérez, como largou de pneu macio, ou pneu médio, perdão, ele parou na volta 20 e já estava com esse pneu há muito tempo. O Verstappen ele manteve 18 segundos de vantagem, 18 segundos e meio quando ele entrou no box. Isso com pneu de 45 voltas. Então, ele com pneu melhor, mais rápido e mais novo, o Sérgio Pérez não seria páreo para ele em hipótese alguma. Ele não conseguiria manter essa posição. E com isso, na volta número 48, na abertura da volta 48, Max Verstappen assumiu a liderança. Não foi por falta de briga, viu? O Sérgio Pérez jogou duro, o quanto ele pôde. Foi uma briga bem leal entre os dois, tá? Foi uma briga bacana que a gente viu entre os dois. Não foi uma deixada, não. O Sérgio Pérez ele não tirou o pé, não. Só que realmente o equipamento dele não fazia com que ele pudesse segurar o Max Verstappen exatamente com um pneu mais novo e também um pneu mais novo e um pneu mais aderente. Aí nós temos a ultrapassagem também no final da prova do Lewis Hamilton em cima do Charles Leclerc. Ele já estava brigando com o Gasly também. O Hamilton se recuperou no finalzinho da corrida para conquistar um sexto lugar. Uma boa corrida também do inglês nesse momento. E no final, o Max Verstappen conseguiu uma vitória confirmando o seu favoritismo. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Em nenhum momento falaram que o Max deixou de ser favorito. O carro dele sobrou durante todo o fim de semana. Todo fim de semana era o carro dele que era o carro a ser batido. E ele conseguiu, em 15 voltas, chegar em segundo. Então, era o carro a ser batido realmente. E está sendo um carro infinitamente superior nessa temporada. As outras equipes vão ter que correr muito se quiser chegar perto. Essa é a realidade, tá bom? O Luciano colocou aqui, ó, mais algumas participações. Ó, o Max não precisa provar mais nada depois de hoje. Passou o Checo depois de trocar os pneus e deixou 5 segundos. Ele deixou o mexicano 5 segundos atrás. Ou seja, o ritmo realmente do Verstappen foi muito bom. O Jefferson colocou aqui, ó, o Charles só falta amadurecer. Isso aí a gente já colocou. A Ana colocou aqui que ele perdeu a confiança, que precisa muito recuperar, sim. Precisa recuperar mesmo, o Charles Leclerc. O Jefferson colocou aqui, ó, fala a verdade, aquela briguinha bonita. Foi boa mesmo, foi uma boa briga entre o Verstappen e o Pérez. Foi uma boa briga. E também a briga entre Ferrari e Mercedes durante toda essa corrida. Realmente foram brigas muito boas. O Elias colocou aqui, ó, não tinha como resistir, Morgado, o pneu do Max estava novo. Sim, estava novo, e mesmo que não tivesse, o carro do Max Verstappen era muito superior mesmo. Ele conseguindo marcar voltas mais rápidas, mesmo com o pneu para mais de 30 voltas já, um carro realmente era muito bom. E a Ana colocou aqui, ó, olha aí, Red Bull me fazendo passar raiva pela segunda vez no domingo.
É, a Red Bull passando raiva em torcedores de muitos outros times também, viu, Ana? Pode ter certeza. A classificação da corrida foi Max Verstappen em primeiro, seguido pelo Sérgio Pérez, o Fernando Alonso em terceiro, George Russell em quarto, Carlos Sainz em quinto, Hamilton em sexto, Charles Leclerc em sétimo, Pierre Gasly em oitavo, Esteban Ocon em nono e o Kevin Magnussen conseguiu salvar um 10º lugar para a Haas. O Yuki Tsunoda mais uma vez bateu na trave em 11º. Quero dar uma ressalva aqui em relação ao Yuki Tsunoda. E o Yuki Tsunoda, ele está fazendo até um bom campeonato, apesar dos poucos pontos que a AlphaTauri tem, ele sempre bateu na trave. Ele sempre conseguiu ficar em 11º, o Yuki Tsunoda. Tá? Então é bom fazer essa ressalva para um bom campeonato que o japonês está fazendo. Apesar do carro ser limitadíssimo, ser o segundo pior carro do grid disparado, ele vem fazendo uma excelente campanha. Tá? Então, essa ressalva aí é importante para quando chegar na classificação do campeonato a gente não ter tanta conclusão pessimista em relação ao japonês. Ele está fazendo uma temporada consistente, apesar de não estar tá batendo na trave para chegar nos pontos. Porque a pior posição dele foi o 11º, não somente hoje. Já é a terceira vez. Em 12º, nós tivemos o Lance Stroll, seguido por Valtteri Bottas, Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Guan Yu Zhou, Lando Norris, 17º, Nick De Vries, 18º, Oscar Piastri, 19º e o Logan Sargent terminando na 20ª posição. A classificação do campeonato de pilotos. Max Verstappen, 119 pontos, Sérgio Pérez, 105, Fernando Alonso, 75 pontos, Carlos Sainz, quarto lugar com 56, o Hamilton tem 44 pontos, mais atrás, vamos ver aqui, mais atrás o George Russell com 40, só um minuto aqui, gente, só para confirmar aqui uma informação, deixa eu só confirmar aqui uma informação aqui com a produção. Tá equivocado aqui, perdão, gente. O Hamilton é o quarto com 56 e o Carlos Sainz tem 44 pontos, tá? Tá invertido, eu peço desculpas a vocês, tá bom? Tá invertido aqui. Então, Verstappen 119, Pérez 105, Alonso 75, Hamilton 56, Carlos Sainz 44, ok? Continuando, o Russell tem 40, Charles Leclerc, 34, Lance Stroll, 27, com 10 pontos o Lando Norris, depois vem o Pierre Gasly com 8, Nico Hülkenberg com 6, o Esteban Ocon também com 6 pontos, o Valtteri Bottas e o Oscar Piastri, 4 pontos, o Guan Yu Zhou, 2 pontos, Yuki Tsunoda, 2 pontos, Kevin Magnussen, 2 pontos também, o Alexander Albon, 1 ponto. Logan Sargent e Nick De Vries, por enquanto, zerados. Classificação dos construtores. A Red Bull já tem 224 pontos contra 102 pontos da Aston Martin, 96 pontos da Mercedes, 78 da Ferrari. Em quinto lugar, olha a diferença da Ferrari, quarta colocada, para a McLaren em quinto. Enquanto a Ferrari tem 78 pontos, a McLaren só tem 14 em quinto lugar. A Alpine também tem 14 pontos, a Haas tem 8, a Alfa Romeo 6, a AlphaTauri 2 pontos e a Williams 1 ponto. Continuando aqui com mais algumas mensagens aqui, ó. Eu estou gostando bastante aqui do debate que está ocorrendo. Obrigado aí pelo debate aqui. Tá sempre falando entre Max Verstappen e Lewis Hamilton aqui. É muito legal aqui o debate entre vocês. Então, muito obrigado mesmo, tá? Aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, que o Vanderlei colocou aqui a mensagem. Vanderlei, obrigado aí por participar. Em 2021 ele ficou segurando o Hamilton para o Max passar, se aproximar dele e dele não passar de um ajudante.
O Pérez segurou mesmo o Hamilton durante o 2021 em Abu Dhabi, exatamente porque quem estava brigando pelo título era o Max Verstappen e não ele. O Jefferson colocou que até que enfim o Bottas saiu alguma coisa dele. O Bottas fez uma boa corrida, brigou bastante. O José estava na torcida do Albon fazer algum pontinho. Ele está batendo na trave também. Tá igual o Yuki Tsunoda. Ele vai fazendo muita pontuação. Ele está batendo na trave mesmo. E o Elias colocou aqui, a verdade é uma só. Se nada der errado, a Red Bull vai ganhar todas as corridas. Isso é fato e todos estamos vendo. A Ana colocou, é por isso que ando torcendo por chuva em todas as corridas, para ver se muda alguma coisa. E o Luciano mandou uma pergunta aqui até que interessante. É muita competência da Red Bull ou incompetência das outras equipes? Para mim, as equipes usam desculpas para não serem incompetentes. Na verdade, Luciano, eu acredito que é mais a competência mesmo da Red Bull, porque ele evoluiu um carro que já foi vencedor no ano passado, venceu mais de 70% das corridas do ano passado, para melhorar para esse ano. E está tendo evoluções ainda, mesmo com a questão do teto orçamentário, que a gente fala lá no YouTube também. Essa semana sai o terceiro episódio. Mesmo com a punição do teto orçamentário, que eles perderam tempo no túnel de vento, então eles evoluíram em algumas partes o carro do ano passado. Só que as evoluções estão dando certo. Se a gente for pensar aqui, a Mercedes tentou de novo a questão do zero pod. Não deu certo. O carro não está bem. A Red Bull já vem com um conceito. A Ferrari está tentando evoluir ainda no seu conceito. A Aston Martin melhorou significativamente, se a gente for pensar. Tivemos o crescimento dela. A Aston Martin estava brigando por um 7º lugar em construtores, 7º, 6º lugar o ano passado. Olha onde é que está agora. Já fez o triplo de pontos do ano passado. É por isso que eu acho que não é incompetência, mas sim que a Red Bull está se aproveitando melhor desse regulamento do carro asa, né, do efeito asa, e principalmente o Adrian Newey acertou a mão desse carro de novo. Não sei se vai ganhar todas as provas. Acredito que não. Não vai ganhar 23 provas. Mas vai ser difícil alguém derrubar a Red Bull esse ano. Vai ser muito difícil. As equipes vão ter que evoluir cada vez mais. Ter as suas atualizações. Vai ter equipe que vai praticamente fazer carro do zero em Imola, que é a próxima etapa. Então é ver se essas evoluções vai dar certo. Beleza? Agora que tem mais algumas perguntas aqui, ó. Ainda me pergunto se não ultrapassou o teto de gastos de novo. Isso, Ana, a gente só vai saber no ano que vem, quando eles prestarem contas, tá? A gente vai saber se as equipes bateram o teto orçamentário ou ultrapassaram do ano passado. O desse ano, a gente só vai saber o ano que vem, quando eles prestarem contas até o dia 30, até o último dia útil do mês de março. O Luciano colocando aqui que chuva é fácil para o Max. José, aquele lance da Alpine foi vendido, é isso mesmo? Teve uma notícia da Mariana Becker durante a transmissão, que a Alpine parte da Alpine vai ser vendida. 40%, se eu não me engano, da equipe vai ser vendida. Isso aí eu tenho que ver se vai sair mais alguma notícia, se vai sair mais alguma coisa, tá, Jefferson? Mas saiu realmente essa notícia da Mariana Becker durante a transmissão da Rede Bandeirantes de televisão. Então, pessoal, agora vamos para um momento que eu adoro aqui da live, que é o do Troféu Bíblio e o do Troféu Joinha, tanto da equipe do Bíblio quanto de vocês do público. Vou começar pela escolha da equipe do Bíblio. O Troféu Bíblio realmente não tem jeito, não tem, pelo menos na nossa visão, não tem como entregar para outro piloto a não ser o Max Verstappen. Todo mundo sabe que ele era favorito. Todo mundo sabe que ele tinha o melhor equipamento. Todo mundo sabe que seria difícil de pegar ele se ele largasse na pole. Mas hoje ele demonstrou realmente que está com ganas para tentar ganhar mais um título
e está se aproveitando realmente do seu melhor equipamento. Então, hoje ele conseguiu em 15 voltas chegar na segunda posição, fez uma estratégia boa, arriscada, de ficar 45 voltas na pista e ainda conseguiu ultrapassar na pista o Sérgio Pérez, o seu companheiro de equipe, o seu adversário ao campeonato, para conquistar essa vitória. Então, o troféu Bíblio, na opinião da equipe, vai para ele. Agora, o troféu Joinha pode até causar polêmica, mas para a gente o troféu Joinha vai para o Nico Hülkenberg. Por que para o Nico Hülkenberg? Ele também arriscou a mesma estratégia do Max Verstappen, do Lewis Hamilton, do Lance Stroll. Só que ele foi, se a gente for pensar aqui, durante a corrida, ele foi o único piloto que cometeu erro. Vocês não viram vários carros saindo da pista, por incrível que pareça. Vocês não viram vários carros sendo jogados para fora. Vocês não viram vários carros passando pelas áreas de escape. Somente o Hülkenberg fez isso. Uma única vez, mas fez. E essa saída de pista fez com que ele perdesse 3 posições e a sua estratégia fosse por água abaixo. Porque ele ainda tinha que fazer uma parada. Ele estava em 8º, caiu para 11º. E aí a sua estratégia foi toda embora. Por isso, para a equipe do Bíblio, esse foi o troféu Joinha dessa edição deste domingo do Grande Prêmio de Miami. Foi para o piloto alemão. A Ana colocando aqui, ó, que o Hulk ainda vai conseguir um pódio. Tomara, né, para ele conseguir quebrar essa regra, esse recorde tão negativo, né? Opinião do público. Troféu Bíblio também para o Max Verstappen, foi muito bem votado. Foi o mais votado aqui da enquete que a gente sempre abre logo depois da prova. E o troféu Joinha para o público foi para Logan Sargent. A Ana até colocou aqui, ó, o melhor piloto, Sargent, que está sempre mantendo a 20ª colocação com louvor. O Sargent, eu vou até dar minha opinião aqui. Quando ele foi contratado para o lugar do Latifi, eu já sabia que ele ficaria em último. Ele assumiria essa posição do Latifi, pelo menos na posição de pista. Ele nunca foi um piloto muito competitivo, principalmente na Fórmula 2, quando ele terminou em 3º lugar. Ele nunca foi um piloto muito competitivo, ele nunca foi um piloto muito rápido. E ele está no grid da Fórmula 1 porque a Fórmula 1 queria um piloto americano. Ele não foi pelo talento dele. Então, eu já imaginava, sinceramente, que ele fosse ficar lá atrás mesmo. Pela falta de experiência dele, pela falta de experiência com o carro. O carro é o pior do grid ainda, apesar que a AlphaTauri está querendo ocupar esse lugar. Mas ele ocuparia esse lugar de qualquer maneira. Não fez nada além disso. Hoje ele foi totalmente apagado, sem dúvida alguma. Parou no box, ficou muito tempo. Então, o troféu Joinha de vocês é justo. Eu já achava que ele ia fazer isso já, e já tem tempo, foi desde a contratação dele, tá bom? É bom da gente deixar isso muito claro também, dessa minha opinião aqui. A Ana colocou aqui, ó, volta Latifi, pelo menos ele dava mais emoção. Adorava o muro, sim, ele adorava invocar o santo safety car, né? A Nossa Senhora da Bandeira Amarela, era com o Latifi mesmo, não tem jeito. O Jefferson colocou aqui, ó, a Williams colocou ele, o sargento, para ter mais patrocínio? Patrocínio não. Patrocínio ele já tinha, porque o grupo que é dono da Williams já é um grupo americano, que é o grupo Dorrington. Eles contrataram simplesmente porque o Sargent já era um piloto da escola da Williams e já era o piloto reserva. Só efetivaram ele, tá? E o Elias colocou aqui também, o Sargento é muito ruim, o carro pior ainda. O carro deu até uma melhorada. Ele conseguiu melhorar, a Williams conseguiu melhorar, tanto que para mim, tanto a AlphaTauri quanto a Williams estão de igual para igual, praticamente de igual para igual, disputando quem que é o pior. Então, o carro até melhorou,
tá? Mas o Sargent realmente é um piloto lento. Ele não é aquele piloto extraordinário, não. É um piloto normal. Veremos. Ele vai agora, a partir da próxima etapa, já são pistas que ele já conhece. Imola, Mônaco, Barcelona. Então, vão vir 3 pistas que ele conhece. Veremos se vai melhorar o desempenho dele. O Jefferson colocando aqui a mensagem, ó. Quem foi bem hoje também foi o Stroll. Gostei da corrida dele. Ele foi bem agressivo, realmente. O Stroll tentou ganhar várias posições durante a corrida. Brigou bastante no pelotão intermediário. Mas pelo carro que ele tem, ele sair de 18º e terminar em 12º, ele poderia ter conseguido umas posições a mais. Ele poderia pelo menos ter conseguido a zona de pontuação, coisa que ele não conseguiu. E a Ana colocou aqui, ó, perto do ano passado, a Williams está uma nave. Sim, concordo. A Williams está muito melhor esse ano e o carro está bem mais rápido do que o carro do ano passado, principalmente o carro retrasado. E o Elias ainda complementou, quando a Williams acha 1 segundo de melhora, as outras já encontraram 5. Essa é a verdade. A falta de carro, a falta de dinheiro, de investimento, realmente pesa bastante na Fórmula 1. Pessoal, antes de encerrarmos aqui o Bibliocast, eu quero anunciar a vocês aqui uma novidade do Bibliomania F1. É uma novidade que eu e a Fernanda já estamos trabalhando já há algum tempo. E eu quero mostrar a vocês aqui. Vou ver se eu consigo mostrar. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, consegui. Vou mostrar aqui para vocês. Antes de terminarmos aqui, eu quero mostrar para vocês a página. O Bibliomania F1 agora também tem um site. A partir de hoje, vocês podem acessar também a página do Bibliomania F1, oficial nossa, tá? Que é o bibliomaniaf1.com.br. Vocês poderão acompanhar lá todas as informações sobre o campeonato de 2023 por enquanto, tá? A gente colocou aqui, ó, algumas fotos também, ó, que vocês podem ver, que vocês podem observar. Vamos colocar outras fotos também. Vocês vão poder acompanhar aqui, ó, o resultado do final de semana também, tá? Sempre com atualizações, a gente vai sempre atualizar o mais rápido possível lá. Vocês vão poder acompanhar a ficha dos pilotos, ficha das equipes, não somente as desse ano, mas também de todos os tempos. Nós vamos colocando aos poucos, mas vocês também vão poder acompanhar todo o calendário da temporada de 2023, além também das outras temporadas. Essas fotos já são do Grande Prêmio de Miami e são fotos estilo wallpaper, ou seja, fotos grandes que vocês podem salvar. Quem gosta desse tipo de foto também podem salvar. Sempre teremos fotos novas também para sempre colocar na página. Vocês vão acompanhar aqui também a classificação do campeonato, ó, de forma simples, de forma muito bacana. Campeonato de construtores também. Então, esse é o nosso site www.bibliomaniaf1.com.br. Podem acessar, fiquem à vontade. Foi um trabalho, está sendo um trabalho que a equipe do Bíblia inteira está se dedicando também. É mais uma para se juntar à família do Bíblio e com muita honra estou lançando aqui oficialmente o site do Bibliomania F1. E outra coisa importante também, nós não vamos colocar ainda, já vou deixar isso bem claro, nós não vamos colocar ainda corridas lá dentro, tá? Então, sempre a gente vai atualizar as informações de todas as temporadas, vai ser uma enciclopédia mesmo, vai ser uma biblioteca mesmo, com todas as informações, com tudo da história da Fórmula 1, nós vamos colocando aos poucos dentro desse site, tá bom? Então, acessem lá www.bibliomaniaf1.com.br e é muito bacana lançar aqui para vocês oficialmente o site do Bibliomania. A gente está trabalhando nisso já há muito tempo
para lançar para vocês e a gente queria lançar ao vivo, tá bom? As últimas mensagens aqui, ó, o Jefferson perguntando o que eu achei das Mercedes. As Mercedes até que andaram bem durante toda a corrida, conseguiram ganhar posições, né, conseguiram até achar velocidade onde não tinham, mas conseguiram andar bem, tanto o Russell quanto o Hamilton. A Ana colocou aqui, ó, que a minha foto de bloqueio de tela é do Schumacher. Não se preocupe, a gente vai colocar outras fotos lá, também fotos grandes, de boa qualidade, a gente vai encontrar lá. O Jefferson colocou aqui, parabéns, família Bíblio, muito bom, adorei. Obrigado, Jefferson. Pode visitar lá quando quiser. O Elias colocou aqui, ó, poxa, Morgado, que bacana. Obrigado por nós dar tudo isso. Obrigado de verdade. Sempre, meu amigo, sempre a gente vai trazer tudo da Fórmula 1 com a maior qualidade, com todos os detalhes, tudo que a gente puder. Sem dúvida alguma. A gente não vai deixar o fã da Fórmula 1 desamparado. É uma paixão que eu tenho, é um esporte que eu amo e com certeza vai ter esse tratamento sempre, se depender do Bibliomania F1. Podem ter certeza. E a Ana colocou aqui, sucesso, meu amigo. Muito obrigado, Ana, também pelo desejo de sucesso. A equipe aqui agradece. Vou até colocar aqui a mensagem aqui que a Fernanda colocou, né? Ela que está nos bastidores aqui, colocando aqui que a equipe agradece e agradece mesmo. Pessoal, o Bibliocast deste domingo vai ficando por aqui. Daqui a pouco esse vídeo estará no YouTube. Essa semana nós teremos o terceiro episódio do Regulamento Financeiro lá no YouTube, tá bom? A próxima etapa será daqui a 2 finais de semana na Emília-Romanha. Nós vamos ver corrida em Imola. Então, daqui a 2 semanas serão as próximas edições, né, do Bibliocast e do BiblioGP, relatando o Grande Prêmio da Emília-Romanha no circuito de Imola. Acompanhem a gente no YouTube, as edições do Sob Rodas que nós estamos preparando. Acompanhem também todas as novidades aqui no Facebook, facebook.com.br bibliomaniaf1. Acompanhem também nosso Instagram, @bibliof1, e o nosso Kawaii, Bibliomania F1. A gente está colocando as corridas atuais e também as corridas de 2020. Quem puder acompanhar lá, a gente vai agradecer bastante. Gente, uma boa semana a todos. Quero agradecer a imensa audiência mais uma vez a esse trabalho aqui, a força que vocês nos dão. E espero vocês nas próximas edições aqui do Bibliomania F1, essa família que sempre vai crescer cada vez mais. Grande abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima.